qual é a diferença entre o criminoso político e o não político? E, Fernando, eu queria também trazer outro assunto que foi destaque ontem, que foi a operação da PF, onde foram os alvos a deputada federal Carla Zambelli e o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti, que foi preso, né, e revelou que eles fizeram, né, ele a mando da Zambelli, ele está inclusive denunciando o Bolsonaro, que ele foi contratado para entrar, para, né, fraudar as urnas eletrônicas e acabou fazendo um mandado de prisão falso do Alexandre de Moraes entrando no sistema do CNJ. Eu queria que você comentasse essas acusações e se você acha que a Carla Zambelli vai ser cassada. Bom, primeiro, Renato, vou fazer uma outra brincadeira, porque é engraçado, depois do ET de Varginha, agora a gente tem o hacker de Araraquara. É um negócio impressionante. É impressionante. Ontem eu fiz um Fala Rovai sobre isso. A história desse hacker de Araraquara e de como ele aparece na história do Brasil parece um livro à parte. Então, eu queria até fazer um comentário sobre isso, porque, na verdade, é o seguinte, eu já chamei esse hacker de cyberpunk, certo? Porque cyberpunk é um movimento do Assange, as pessoas têm que saber que é um movimento de hackers ingressarem em servidores, em telefones, etc., tal, e pegarem documentos secretos de autoridades públicas, colocando isso à exposição do público. Certo? E isso ele fez. Isso ele fez. Eu me lembro de uma frase de um advogado carioca, que já não está entre nós, chamado Augusto. A frase leme dos cyberpunks é privacidade para os indivíduos e transparência total para o Estado. Cyberpunks, grande movimento. Mas a frase do Augusto Thompson é: qual é a diferença entre o criminoso político e o não político? E respondi a ele: a diferença é que o criminoso não político não sabe que seu crime é político. Então, o que acontece? O que aconteceu primeiro com... Vamos falar só um pouquinho, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, umas 2 horas eu acabo. Bom, mas o que acontece? O que aconteceu lá atrás? Como é que ele acessou aqueles telefones lá atrás para a gente chegar ao que está acontecendo agora? Porque a gente chama ele de hacker, mas quando a gente fala hacker, a gente imagina um sujeito com vários computadores numa sala e com tecnologia, quebrando senhas, entrando na NASA, no Pentágono e etc. Não aconteceu nada disso com ele. O que ele fez foi de uma simplicidade e de uma que não precisava de nenhuma capacidade intelectual maior. Ele descobriu que quando se ligava, quando se pedia a recuperação de senha no Telegram, você poderia pedir que o Telegram mandasse essa senha por uma mensagem de voz. Então, o seu telefone toca, você escuta. E se o telefone tocava e ninguém atendia, o Telegram deixava um recado na caixa de mensagem. Então, o que ele começou a fazer? Ele pegava, por exemplo, a Adri Rovai e ele começava a ligar. Ligava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Chega uma hora, você para de atender o telefone, né? Porque você está de saco cheio, são as questões dos robôs. Quando a pessoa já não aguentava mais, ele entrava no Telegram e pedia recuperação de senha. E aí o seguinte, o cara não atendia o telefone e caía. Aí ele entrava na operadora e aí, atenção todos aí. O grande problema é que quando você compra um telefone, uma linha, a caixa postal tem uma senha padrão. Que, sei lá, é 1, 2, 3, 4, 5 ou 4 e tal. Ele sabia a senha padrão. E a maior parte das pessoas não altera a senha. Então ele ligava depois para a operadora e recuperava, botava a senha padrão e com isso ele instalava o Telegram do cara
no seu computador e baixava tudo do Telegram. Atenção, Renato, Dri, todos que precisam preservar a sua intimidade, jornalistas que precisam preservar a fonte, não façam backup das conversas no WhatsApp, no Telegram, porque este backup fica na nuvem e pode ser recuperado por outra pessoa. Entendeu? Então, o primeiro é isso que ele fez. Ele não tinha. Ele, de fato, não é um hacker. Ele conseguiu. Ele estava querendo conseguir informação de um promotor, começou e depois ele tentou. Ele começou a baixar de várias autoridades, várias, e ele tentou vender isso. Não conseguiu vender, e aí ele acabou entregando isto, entendeu? Para o Intercept, que não pagou nada sobre isso, e com isso veio à tona esse escândalo da Vaza Jato. Muito bem. O que disse hoje o Demore, por exemplo, no ICL, parceiro, irmão, né, da Fórum? Diz o seguinte, que o advogado dele teria dito que ele esperava que, com tudo que ele fez, ele tivesse um emprego público, alguma coisa, alguém ia fazer alguma coisa por ele. Só que o seguinte, óbvio que o Intercept não podia pagar, porque estaria cometendo crime, certo? E o governo Lula não vai dar um emprego para um cara simplesmente por causa disso. Então ele se aproximou do Bolsonaro. E o seguinte, o Bolsonaro é tão primário que ele, inclusive, esse primarismo é a ponto dele perguntar ao cara se ele podia ingressar na urna eletrônica e etc., fraudar. Ou seja, primarismo. Você imaginar o presidente da República fazendo um negócio desse. Tentou pegar diálogos do ministro Alexandre de Moraes, evidentemente que não conseguiu, porque o nível de segurança do diálogo dos ministros é maior que uma pessoa comum. Tem assessoria ali para não deixar o cara ter assim a padrão, o mínimo. Né? Muito bem. Só que é o seguinte, mas nessa questão, aí eu vou entrar na questão do direito. Nesta questão dele ter entrado no CNJ, ter inserido no CNJ, quebrado o sistema, aí é um hackeamento mesmo, certo? Inserido no CNJ, mandados de soltura falsos e também a criação do mandado de prisão para o Alexandre de Moraes, que é uma burrice. E como é que... como é que vai prender um ministro supremo? Imagina alguém olhando lá e falar, o que é isso, né? É uma burrice, muito bem. Mas é para criar uma fake news isso. Mas mandados de soltura inexistente. O que pode ter gerado a soltura de um criminoso. Olha só. O que é isso? Veja, por que o Cid foi preso? E é tão grave o fato dele ter falsificado que tomou a vacina. É porque tem um artigo 313-A do Código Penal que é a inserção de dados falsos em sistema público por funcionário público. A pena é igual do peculato, de 2 a 12 anos. Gravíssimo. Então, é o seguinte, mas o hacker de Araraquara não é funcionário público. Mas tem um detalhe. Ele estava contratado por. Ele estava contratado pela Zambelli e estava prestando serviço ao Bolsonaro. Portanto, nós estamos diante de vou explicar algo. A hipótese não é boa de pensar mentalmente, mas no direito nós fazemos isso sempre, certo? Por que eu falei funcionário público? Porque existem crimes que são crimes próprios, ou seja, só podem ser cometidos por determinada pessoa. Existem crimes que só funcionários públicos podem cometer, crimes contra o Estado. Outros sujeitos que comete outro tipo de crime. Por exemplo, se você inserir um dado falso em um sistema de informática, o crime é um crime pequeno de menor
menor potencial ofensivo. Mas se você for funcionário público, o crime é grave. Vamos lá. Uma pergunta que se faz na teoria do direito: é possível uma mulher cometer estupro? Por quê? Porque é o seguinte, só quem pode cometer estupro é o homem, porque é preciso ter um pênis. Mas é possível que uma mulher cometer estupro? Sim, em coautoria. Como? A mulher, ela amarra a outra mulher enquanto o homem a estupra. Ela realizou o ato junto. Ela é acusada de estupro. Por que eu faço esse exemplo? Um exemplo de um absurdo de violência. Para mostrar o seguinte: o hacker, que não é funcionário público, quando ele diz que entrou no sistema do CNJ a pedido e é pago por funcionários públicos, porque a Zambelli é uma funcionária pública, é uma servidora. Ela está eleita deputada, enquanto ela está no mandato, ela é funcionária pública, servidora. O presidente da República era servidor público. Então, nós estamos diante de crime gravíssimo do 313-A do Código Penal, que é a inserção de dados falsos, certo? No sistema do CNJ. Então, isto é que tornou o caso gravíssimo, e por isso a questão da prisão dele. Por que ela não foi presa? Por que a Zambelli não foi presa nesta operação? Porque deputado federal e senador da República, a partir da diplomação, só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Então, ela não foi presa no momento porque ela está no cargo. Ela pode perder o cargo? Lógico. Porque é o seguinte, porque os fatos são gravíssimos. Então... dela, né? Pagando o cara. Pix dos servidores do gabinete dela, né? A situação dela é grave e o seguinte, e agrava a situação dela já no processo que ela tem no TSE, né? Porque ela responde ao processo do TSE. Isso cria um clima horroroso. Eu diria o seguinte: nós estamos aí fazendo uma filinha. Sérgio Moro, Zambelli e tal, quer dizer. E não estão sendo perseguidos, não, hein? Deltan já foi. Eles não estão sendo perseguidos, não. Eles só estão enfrentando as consequências dos seus próprios atos. E as instituições voltando a funcionar. É só isso. O Deltan e a Lava Jato não dizia que a lei era para todos? Menos para eles, naquele momento? Bom, chegou a hora deles enfrentarem a lei para todos.